Olá, professor Felipe. Nesse vídeo vou estar mostrando o código que foi implementado para esse trabalho. Posteriormente vamos mostrar os testes e responder as questões levantadas. Agora eu vou estar mostrando o código. Bom, iniciando primeiro pelo server.c. Aqui a gente tem as bibliotecas que a gente usou para fazer o server. Aqui embaixo a gente tem algumas constantes que vão ser importantes. Então a gente tem o max peer, que é o número máximo de peers cadastrados. A gente tem o length_d, que é o máximo, que é o tamanho máximo do ID do peer. Temos também o buffer size, que é basicamente o tamanho do buffer de mensagem do DP. E o TTL. O TTL, ele é o tempo máximo sem atividade antes da gente remover um peer. Temos aqui o TTL ele é em segundos. Temos também o typedef struct, que vai ser as informações que a gente precisa do nosso peer. Então a gente tem usage, que é um inteiro praticamente para dizer se o slot está ocupado. O ID, que é o identificador do peer. O header, que é o IP mais a porta do peer. E o last sim, que é o último momento que ele se comunicou. Bom, temos também aqui, a gente organizou como os nossos peers. A gente organizou por um array, então um array fixo com os nossos peers. Aqui a gente tem a nossa função findPeerIndexById, que como o próprio nome já sugere, ele procura o nosso peer pelo ID. Então, dado o nosso ID, ele vai fazer uma verificação, então ele vai percorrer os arrays, vai retornar o índice se ele encontrar, ou ele vai retornar 1 se não encontrar. Temos também o add_or_update_peer, que também, como o nome já sugere, é para a gente adicionar ou fazer alguma atualização no nosso peer. Então, ele vai verificar se o ID já existe. Se ele existir, ele vai fazer a atualização do IP porta. E vai também atualizar o last sim. Caso não exista, ele vai procurar um slot livre e vai salvar o ID, o endereço e o tempo. Se a lista então já estiver cheia, ele vai retornar -1. Temos aqui o cleanup peers também, que ele é só para fazer a limpeza automática baseado no TTL, então a gente pode remover o peer baseado no tempo do TTL. Temos aqui o nosso stockAdder_to_string, que é basicamente para a gente converter, mas isso daqui é só para a hora de testar o código. Ele não vai ter uma função prática aqui, apenas ele é usado para os logs. Bom, agora indo para main, nós vamos definir a porta que vai ser usada. Vamos também fazer a criação do socket UDP com IPv4 e UDP aqui. Caso dê algum problema, a gente já vai retornar, a gente vai dar o exit, então vai encerrar o programa. No bind do socket, a gente vai escutar todas as interfaces na porta que foi definida. Vamos então para o while, onde ele vai ficar recebendo as mensagens do DP, vai fazer a interpretação do comando e vai responder conforme o protocolo. E também vai fazer a limpeza dos peers expirados. Então aqui a gente recebe as mensagens lá dos pares. Se for register, a gente vai fazer o que? A gente vai salvar, atualizar o peer. A gente vai usar o IP e a porta observados e a gente vai responder ele. Então a gente vai montar aqui a nossa mensagem de resposta e já vai responder para o nosso par que ele foi registrado. Já aqui, se o comando for request, a gente vai receber tanto o ID de quem está fazendo essa requisição, tanto o ID do alvo, então o target. Então, o servidor ele vai ser responsável por descobrir quem é o peer que está fazendo a requisição. Vai procurar o target, então ele vai fazer a procura aqui, ó, usando aquela função que eu mostrei anteriormente, findPeerIndexById. Se ele não existir, ele vai retornar um erro de que não existe. E caso ele exista, ele vai enviar uma mensagem para o requester. Ou seja, ele vai enviar a mensagem para o peer que está fazendo essa requisição. E depois vai enviar ao target. Então isso vai criar a nossa conexão indireta entre os dois peers. Já se for o comando keepAlive, a gente vai fazer o quê?
a gente vai atualizar o last seen. Vamos fazer a atualização do last seen. E a gente vai evitar que o nosso peer seja removido, porque senão, se passar do tempo do TTL, ele vai ser removido. Já o comando register, ele vai remover o peer imediatamente e vai liberar o slot. Isso daqui é só para caso a gente precisasse fazer essa remoção do peer. Então, basicamente, o server funciona dessa forma. Antes de ir para o peer.c, eu queria trazer alguns pontos, talvez sejam relevantes, de implementação. Bom, o primeiro deles é por que a gente usou um array fixo para os peers, para os pares. Isso foi mais por uma questão de simplicidade, para a gente ter um controle melhor da memória, para ficar também evitando o malloc e crescer a complexidade. Claro que isso limita o nosso servidor, mas foi o que o grupo decidiu. Outra coisa, por que separar o ID do usage? A gente fez isso para evitar também limpar a memória inteira, quando a gente remove um peer. E a gente permite aproveitar os slots rapidamente. Então, esvaziou o slot, a gente pode reaproveitar ele. Outra coisa que eu queria falar é sobre o TTL. Então, por que a gente usou o last seen e o TTL? Tem a questão do DP não garantir a desconexão. Os NATs também frequentemente mudam as portas. E os peers também podem cair sem avisar. Então, dito isso, a gente fez isso para evitar algum peer fantasma. A gente consegue manter a lista sempre atualizada. E a gente consegue fazer uma simulação mais real. Outra decisão que a gente trouxe também foi o update peer. Por que tem add o update, né? Porque o IP e a porta elas podem acabar mudando. A gente também sabe que o NAT pode atribuir porta externa e o peer também pode acabar reiniciando. Então, com isso, fazendo isso daqui, tendo essa opção de update, a gente consegue fazer com que o servidor sempre tenha o endereço correto e evita múltiplos registros do mesmo ID. Agora, no arquivo peer.c, a gente aqui vai ter algumas constantes para a gente ter limites seguros de mensagens identificadores, para evitar inclusive o overflow. Temos também essas constantes que a gente vai usar para controlar quantas portas e quantas rodadas serão usadas no hole punch. E esses dois aqui, eles implementam o retry do request. Esse bloco aqui é porque o nosso peer ele não funciona, ele funciona em um único loop, sem threads, não usamos threads, e em modo não bloqueante. Isso daqui é para garantir que o socket não vai travar esperando os pacotes. Bom, agora na função principal, esse bloco aqui ele vai ser só responsável para garantir que sempre existe um servidor IP e porta. Já esse bloco aqui, ele vai ler o IP e a porta do servidor, vai copiar o ID do peer, baseado no limite de tamanho, para evitar o overflow. Aqui, toda essa parte aqui, a gente vai fazer a verificação. Então, se a gente não tiver o target ID, ou seja, o identificador do nosso alvo, a gente apenas vai registrar e esperar. Caso tenha o target ID, ou seja, o identificador do nosso alvo, do peer que a gente está querendo se conectar, a gente vai tentar se conectar com outro peer. Aqui a gente vai fazer a criação do socket bind local. Então a gente vai criar o socket UDP. Agora, passando rapidamente pela nossa função principal, essa parte aqui, esse bloco, ele vai ser responsável por garantir que o peer receba os parâmetros mínimos. No caso, o IP e a porta do servidor são obrigatórios e o ID do peer também é obrigatório. Já o ID do peer é opcional. Esse bloco aqui, ele é responsável por definir o papel do peer na rede. Então, se o anti-connect igual a 0, a gente sabe que é um peer passivo. Se for o anti-connect igual a 1, vai ser um peer ativo. Aqui a gente tem a criação do socket UDP. Essa parte de baixo aqui, ela deixa o sistema operacional escolher qual porta local do peer. Então, aí isso faz com que o NAT decida a porta externa e o peer não assuma valores errados. Aqui nós vamos pegar e transformar o IP do servidor. Ele vai vir como texto pra gente. E a gente vai transformar em um binário.
que a gente consiga usar no socket. Aqui, a gente vai mandar uma mensagem para o nosso servidor. Então, a gente vai enviar apenas o ID e o servidor vai fazer a observação do IP e da portas reais. Por conta disso daqui, o peer ele descobre depois como é visto externamente. Aí aqui a gente vem para nosso primeiro while. Ela vai aguardar a confirmação de registro sem fazer o bloqueio do programa. Então com isso a gente faz com que o peer não fique travado e o register possa ser enviado. Queria destacar aqui também esse bloco, onde a gente faz o contato também com o nosso, faz o envio para o nosso servidor. Então essa parte inteira vai ser responsável por extrair o IP e a porta externos informados pelo servidor. Por conta disso, o nosso peer passa a saber qual IP público ele tem e qual porta externa foi atribuída. Já essa parte aqui embaixo do request, ela vai ser essa parte, isso mesmo. Essa parte do request, ela vai ser responsável por pedir para o servidor o endereço do peer alvo. Então, por conta disso, o peer não vai precisar conhecer os IPs diretamente e o servidor vai fazer a mediação. Aqui embaixo, a gente vai controlar o estado da conexão peer-to-peer. Então, o HappyPeer ele vai indicar para a gente se o endereço já é conhecido e o Connected ele vai indicar se já houve uma troca direta de pacotes. Aqui, a gente vai só garantir que nenhuma operação bloqueie o looping principal. Aí a gente entra no nosso while principal, então no nosso loop principal, no caso do programa. Aqui a gente, então, esse bloco aqui ele vai ser responsável por multiplexar os eventos de rede. Já essa parte aqui também queria destacar, esse bloco todo. Ele vai receber do servidor o endereço do peer-alvo. Então, o nosso peer passa a saber onde vai enviar os pacotes, para onde vai enviar os pacotes e quando vai iniciar o role punch. Já que esse bloco aqui do punch, ele é responsável por detectar que o outro peer conseguiu atravessar o NAT. Então, por conta disso, o programa considera a comunicação, por exemplo, ele já vai considerar que nossa conexão peer-to-peer já está estabelecida. Já aqui embaixo a gente vai ter esse bloco, que ele é basicamente responsável por enviar as mensagens diretamente entre os peers, porque aqui em cima a gente já estabeleceu a conexão, então aqui ele já consegue fazer esses envios de mensagens. Já todo esse bloco aqui, ele vai decidir se o peer deve ou não reenviar o request para o servidor. A gente fez isso para ficar evitando que o peer fique reenviando muitas vezes, desnecessariamente, o request. Então, fica fazendo spam no servidor. Essa parte aqui, ele só vai entrar nessa parte quando o peer realmente estiver tentando se conectar e se ele ainda não recebeu a informação do peer-alvo. Esse outro if aqui, por sua vez, ele vai ser responsável por iniciar o DP Role Punch. Então, ele só vai executar quando o peer já sabe o IP e porta do outro peer. Então, have peer, for verdadeiro. Mas que ele ainda não conseguiu receber o pacote dele. Por fim, esse último bloco aqui do Keep Alive, ele vai manter o registro ativo no servidor e o NAT aberto. Um pouco mais dos testes, rodando aqui todo esse código aqui que a gente criou, que a gente estava explicando anteriormente. Como explicado, esse aqui é o código do peer, esse aqui é o código do server. Aqui no core, essa aqui é a topologia que a gente criou, sendo eles querem fazer essa comunicação, né, peer-to-peer, eles não sabem o IP de cada um, então eles vão perguntar para um server que eles vão cadastrar o IP deles e vai dizer com quem ele quer se comunicar. Primeiramente a gente começa configurando o NAT, que, né, ao configurar a tabela NAT, tanto para mascarar o IP que está vindo do peer, para mascarar esse IP aqui. Então a gente faz tanto para o server, tanto para esse segundo NAT, que ele não sabe o IP desse peer.
Eles têm essa, né, tabela de conexão, ele fez essa tabela aqui do NAT, só que inicialmente ele não sabe o IP para chegar nesse peer. É por isso que tem esse server. E precisa fazer a tabela de mascaramento aqui do NAT. Essa tabela também tem esse mesmo outro NAT, que ele mascara o IP desse peer aqui. Seguindo aqui para o server, ele já tem o código, o mesmo código, rodando aqui. Para o peer A também a mesma coisa, ele tem o código rodando aqui, também a mesma coisa para o B. A gente vai começar fazendo esse teste iniciando o servidor. A gente roda o código e a gente passa uma porta que vai ser, né, a gente vai fazer a comunicação. A gente roda ele vai ficar ouvindo nessa porta. Depois, a gente pode ir em qualquer um dos peer e a gente vai fazer uma conexão no server. A gente sabe o IP do server, então a gente passa para ele a porta que a gente vai usar, o identificador desse peer e no caso eu vou mandar o destino que eu quero conectar. Como eu não sei o IP, eu só vou colocar o destino que eu quero conectar, que é A, que no caso esse outro peer. A gente roda ele consegue chegar no servidor e diz que A não foi encontrado. E aqui também mostra que ele também não foi encontrado. Ao rodar o código do peer A, ele vai mandar a mesma coisa que o peer B disse, só que ele vai enviar só o ID dele, que já que vai ter o ID do B pedindo o ID do A, o server vai perceber isso, ele vai mudar o IP de cada um dos outros, o inverso, cruzado. É isso que vai acontecer. Ele recebeu e ele conseguiu fazer a conexão pelo rollpoint, que foi, né, meio que rápido esse teste. Agora, se a gente for qualquer um do terminal dos dois, a gente consegue enviar alguma mensagem, o outro vai conseguir receber essa mensagem, por causa que agora eles estão fazendo uma conexão peer-to-peer entre os NATs. Opa! E foi isso que a gente acabou de fazer. Agora, para testar, a gente iria usar um packet loss, a gente vai forçar um packet loss aqui no NAT, pode ser qualquer um deles, eu vou testar no NAT A mesmo, para fazer a conexão com o server, porque tem um problema com o Holypunching, que é principalmente por causa do protocolo UDP. Ele precisa fazer a conexão meio que nos primeiros pacotes iniciais. Se caso tenha alguma perda de pacote ou algo do tipo, grande chance que ele não consiga fazer a conexão peer-to-peer com o outro, porque esses pacotes iniciais que justamente são para conexão vai ser perdido do DPI e não vai saber, por causa que não tem nada relacionado a perda de pacote ou checagem. Então é isso que é o que era para acontecer. A gente vai colocar um packet load de 20% aqui, que é bastante, e a gente vai resetar os testes aqui em ambos os lados. Perfeito. Então, é esperado que ele não consiga fazer a conexão por causa aqui do packet loss do DP, que é o que parece que está acontecendo. Ele não conseguiu fazer a conexão como antigamente, como passadamente, por causa que ele perdeu os pacotes do DP, principalmente os pacotes iniciais do DP. Então, esse é o principal erro, assim, o principal problema do packet loss nesse tipo de situação de roll punch. Aí, como pode perceber, eles estão tentando socar e provavelmente não estão conseguindo por causa que tem algum pacote UDP perdido por aí. Em geral, é esse o teste, nosso código rodando. Obrigado.